Presta atenção, porque isso acontece ainda hoje. Gênesis 19, 12. Aqui é quando os anjos de Deus foram livrar Ló da destruição de Sodoma. E os homens disseram a Ló: tens mais alguém aqui, além de um genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer coisa que tiveres na cidade, trazes para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo, para destruir aquele lugar. E Ló saiu e falou aos seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. Presta bem atenção aqui, porque é isso que eu falei que se repete hoje em dia. Quando você fala o que Deus mandou para as pessoas que estão em pecado, que são cegas, que são carnais, é como se você estivesse zombando delas. Você vai parecer para elas como alguém que zomba dessas pessoas. Como se você estivesse louco, como se você estivesse inventando moda, criando piada, inventando coisa que não existe, que não condiz com a realidade. E o que acontece com essas pessoas que são carnais e não querem ouvir aqueles que são de Deus? Aqueles que querem ser obedientes ao Senhor, que mandou, nesse caso aqui, sair daquele lugar que era daquela cidade. E hoje ele nos manda sair do meio, de novo, de quem não quer obedecer a ele. O que acontece com essas pessoas? E quando a manhã levantou-se, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade deles. Cadê os genros? Os genros que zombaram de Ló não foram com Ló, porque eles não acreditaram em Ló, porque eles não tinham fé, porque eles eram carnais e não criam de verdade em Deus. Então, só quem saiu aqui foi quem ouviu, não é? Então a mesma coisa acontece hoje. Você fala a verdade para essas pessoas e a informação simplesmente não entra na cabeça delas. 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucuras. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Entendeu? Então, não dá para você tentar fazer o cachorro miar ou o gato latir. Se a pessoa já manifestamente se mostrou em oposição à palavra de Deus, se ela zomba, ou fazendo escárnio, ou simplesmente não aceitando, porque isso também é zombar, isso também é desprezar no nível espiritual, o que você continua fazendo no meio delas? Porque se você ficar no meio dos genros, se você não sair, quando Deus mandar você sair deste lugar, ou dessa situação, ou dessa casa, você vai ficar. E se você ficar, você vai o quê? Ser consumido com a iniquidade da cidade. Você vai ser destruído junto com eles. Então, quando Deus falou para você sair, leva Deus a sério, tá bom? Leva Deus a sério. 2 Coríntios 6,17. Portanto, sair do meio deles. Do meio de quem? Do meio dos infiéis. Do meio daqueles que andam em trevas, dos pecadores, daqueles que cometem injustiça, que são injustos. Sai do meio dos injustos, sai do meio das pessoas em pecado, sai do meio dos seguidores do diabo, saia do meio dos infiéis a Deus. Porque estão todos na mesma categoria. E o que vai acontecer com eles? Eles vão ser destruídos. Então, portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em coisa imunda, ou seja, nada que tenha ligação com o pecado você toca, e eu vos receberei. Mas primeiro você tem que fazer isso para ele te receber. Porque ele não vai te receber se você quer ficar colado com a sujeira. E se o sujo quer ser limpo, ele tem que sair da lama. Mas se você não quer sair da lama, para inventar desculpa, você vai continuar sujo e vai pagar com quem ficar na lama. E serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não seja mais um daqueles que zombam do Senhor, quando ele mandou você sair daquele lugar, ou daquela situação, e nem ouça as pessoas que zombam dele e que falam para você ficar, que não é bem assim, que Deus é amor. Eles não entendem o que é o amor de Deus. O amor de Deus é a misericórdia de Deus, que te dá uma chance de escolher o seu caminho antes de te destruir. E se você não quer dar ouvidos a Deus, se você não quer agarrar aquela chance e fazer o que ele mandou, você vai ser destruído. Então esse é o amor de Deus. Ele te dá uma chance de você escolher seguir a ele e ser salvo, ou ficar no meio dos sujos e ser destruído com eles. Tá bom? Não seja consumido na iniquidade dos pecadores. Não seja mais um. Porque o caminho para Jesus é uma estrada estreita e apertada, e só ela leva à vida. Ou é santidade, separado dos pecadores, ou você é destruído junto com eles.